Graça e paz, povo de Deus. Gente, nesta oportunidade eu vou gravar um vídeo rapidinho aqui no canal para ajudar, para esclarecer acerca de um assunto que poucos cristãos conhecem: o tempo dos gentios. Então eu convido você, fica comigo até o final deste vídeo, porque vale a pena saber exatamente o que significa este período de tempo citado por Jesus. Nesta oportunidade, eu quero ler para você Lucas capítulo 21, versículo 24. Observe bem o que o nosso Senhor falou. E cairão a fio de espada, e para todas as nações serão levados cativos. E Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Esse daí é o assunto, o tempo dos gentios. Mas vamos lá. Em primeiríssimo lugar, nós precisamos entender quem são os gentios de acordo com a Bíblia. Gente, existe 4 definições para gentios na Bíblia. A primeira definição para gentios é que gentios são aqueles que não fazem parte da nação de Israel. Em outras palavras, gentios são os estrangeiros. Também a Bíblia define como gentios aqueles que são pagãos, ou seja, pessoas que conhecem a vários deuses, mas não têm conhecimento do verdadeiro Deus, do Criador dos céus e da terra. Estes são gentios. Em terceiro lugar, a Bíblia trata as nações de modo geral como gentios. É evidente que isso está relacionado com o primeiro item já citado, pois toda e qualquer nação estrangeira, esta nação está relacionada 100% com os gentios, são povos gentios. Agora, a quarta e última definição de gentios na Bíblia. Olha só que interessante, gente. Inclusive, judeus também são chamados de gentios na Bíblia. Mas quando que um judeu é chamado de gentio na Bíblia? Quando o judeu ele se mistura com outros povos mediante casamento, quando o judeu perde a sua cultura, perde o seu idioma, perde inclusive os seus vínculos religiosos. Enfim, este tipo de judeu, afastado da comunidade de Israel, em alguns textos da Bíblia, também é tratado como gentio. Mas vamos lá, voltando diretamente ao assunto. Jesus disse que Jerusalém seria pisada pelos gentios até que o tempo dos gentios se completasse. Gente, o apóstolo Paulo, em Romanos 11, 25, deixou uma fala muito parecida com essa de Jesus. Paulo falou a respeito da plenitude dos gentios. Então nós não podemos fazer confusão com as duas questões: tempo dos gentios e plenitude dos gentios. Qual é a diferença? A diferença é que tempo dos gentios, conforme está sendo citado aqui por Jesus em Lucas 21, 24, é um assunto completamente político, enquanto que em Romanos 11, 25, a plenitude dos gentios citadas pelo apóstolo Paulo é um assunto completamente religioso. Mas enfim, Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos dos gentios se completem. Exatamente o que é esse tempo dos gentios? Olha, gente, existe uma série de interpretações também sobre este assunto, hein? Escatologia tem muito disso, linhas de interpretações. Mas a mais coerente, a mais plausível, a mais aceita pela majoritariedade dos
eruditos é que o tempo dos gentios aqui citado por Jesus é o período de tempo em que Jerusalém ela haveria de ficar debaixo do governo estrangeiro. O período de tempo em que Jerusalém ia ficar sendo governada por estrangeiros. Precisamente começou no ano 586 a.C., quando Nabucodonosor invadiu Judá, levou para o cativeiro, e a partir de então, as nações gentílicas vieram a possuir a liderança, o governo de Israel, o governo de Jerusalém. Algumas pessoas acreditam que o tempo dos gentios citado aqui por Jesus é uma referência à guerra judaico-romana, quando o general Tito dominou, quando o general Tito destruiu, quando o general Tito se apossou de Jerusalém. Eu discordo disso, por quê? Porque, na realidade, os romanos invadiram a Terra Santa foi no ano 63 a.C. Então, os gentios, os estrangeiros, já estavam pisando na cidade de Jerusalém bem antes do ano 70. Sendo assim, o tempo dos gentios não se limita só à questão da guerra do ano 70. Gente, isso daqui é muito sério e é muito interessante nós compreendermos que até hoje o tempo dos gentios ainda não se findou. Mas por que, irmão Gedilson, que não se findou? Porque a Jerusalém antiga, a Jerusalém do Monte Moriá, onde antes existia o templo, até hoje está nas mãos de governo estrangeiro. Os árabes dominam aquela região. Os muçulmanos dominam aquela região. Então, Jerusalém ainda está sendo pisada pelos gentios. É certo que o tempo dos gentios ainda não se completaram. E para terminar o nosso vídeo, qual a finalidade do tempo dos gentios? Gente, a finalidade do tempo dos gentios é que através deste período, Deus vai trazer a nação de Israel a se converter a Cristo como seu Messias. Eu vou ler para você 2 versículos em Jeremias capítulo 23, versículo 5 e 6. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, sendo rei, reinará e prosperará, e praticará o juízo e a justiça na terra. Olha o versículo 6. Nos seus dias, Judá será salvo, e Israel habitará seguro. E este será o nome com que o nomearão: o Senhor, justiça nossa. Então, quando terminarem os tempos dos gentios, citado por Jesus em Lucas capítulo 21, versículo 24, por certo, Israel como nação terá se convertido a Jesus como seu Messias e Rei. Esta é a finalidade dos tempos dos gentios. Se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou a compreender um pouco mais sobre a escatologia, deixe o seu joinha. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Maranata, o nosso Senhor vem. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.